Pronto, gravando. Ótimo. Aí, se eu quiser reapresentar para o pessoal, para a gente mandar para o Ibracon depois. Bom, agora gravando, então, retomando aqui, amanhã nós teremos a primeira live do Ibracon, né, com o diretor de cursos, professor Leandro Trautem, de Campinas, professor Júlio Timerman, de São Paulo, professor Enio Pazini Figueiredo, de Goiás, professora Jéssica Pacheco, professor César Dair, uma turma de peso aí, para falar sobre o Instituto, para falar sobre os cursos que virão aí, que estão se avizinhando aí do Instituto, para falar sobre as perspectivas aí do Ibracon como um todo, né? Bastante assunto aí para amanhã, às 4 horas, né? Pelo Instagram, pelo Facebook do Ibracon, Facebook oficial do Ibracon, aqui pelo Zoom, o Instagram aí do Abdala, o Construção Civil, né? Então teremos aí muitas plataformas aí que o pessoal vai poder assistir e participar desse divisor de águas aí do Instituto. É o momento que ele entra um pouco de cabeça nessas mídias sociais, nessas redes, com toda a qualidade e representatividade que a gente já conhece do Instituto, né? Então, aí passo a palavra aí para a Jéssica, para o Leandro, se quiserem falar e dar uma chamada aí para amanhã, fiquem à vontade. Ô, Bernardo. Boa noite com todos. Boa noite aí. Pode falar, Jéssica. Não, era só para dar uma boa noite para todos. A gente está na expectativa aí dessa primeira live. Trouxemos 2 palestrantes aí de peso para trocar ideia com todo mundo. Vai ser um tema de destaque, de interesse de muitas pessoas aí que já se manifestaram pelas mídias sociais e estamos aqui na expectativa de que tudo vai dar certo. Eu também reforço o convite já feito pelo Bernardo, pela Jéssica. Jéssica, estamos esperando todo mundo amanhã para poder participar desse momento inédito aí, igual o Bernardo falou. Obrigado aí. Maravilha. Eu vou abrir aqui no Instagram, então, que é a apresentação de hoje. Aí eu refaço a apresentação rapidinho, aí tá. a gente tá, puder... Só o Tomás Morotti, lá do Equador, perguntou que horas. É 4 da tarde amanhã, Tomás. 4, horário de São Paulo, Brasil, né? Sei lá que horas é no Equador. Deve ter aí um fuzinho, né? Fernando está presente, lá de Rio Verde. Será Verde. No Equador. Lá tem 2 horas a menos que a gente. 2 horas a menos. É. Isso. Não sei, tá de quarentena aí também, Tomás? Manda aí no comentário aí se também tá de quarentena. Equador também tá pegando firme lá, né? Isso, 2 da tarde do Equador, né? De Quito, né? Lá o vírus também tá pegando firme no Equador, né? Bom, professor Bernardo, acabei de abrir ao vivo no Instagram também, o pessoal está começando a entrar agora. Já estamos chegando a 30 pessoas, está chegando a 40, 50, enfim. Então, o pessoal do Instagram que está entrando aqui agora, eu preciso só que vocês confirmem se o áudio está ok. E enquanto vocês vão confirmando que está todo mundo ouvindo direitinho, eu aproveito para lembrar vocês da primeira apresentação, primeira live do Ibracon, Instituto Brasileiro do Concreto, que vai acontecer amanhã às 4 horas da tarde, pessoal, só com nomes de muito peso na engenharia civil do Brasil. Então, amanhã, 4 horas da tarde, é imperdível a presença de vocês nessa primeira live da história do Ibracon, que foi fundada em 1972, se eu não me engano, não é isso, professor? Pode ser. Ibracon, acho que foi de 72, 1972. Leandro, então, pessoal, quando é que foi, Leandro? Tu que sabe, Leandro? O ano passado foi, não lembro, né? Mais ou menos por essa data aí. Tem mais de 30 anos. Né? Bem mais de 30 anos. Amanhã a gente confirma a data direitinho no horário da live. Não estava no script. É isso aí, pessoal. Acho que vale muito a pena vocês acompanharem, é um evento gratuito. Aproveita essa quarentena para fazer ela ser o mais produtiva possível. E é isso. Eu passo a palavra agora para os palestrantes, professor Bernardo, nosso parceiro, como sempre, aqui com a gente. O professor Diego Schneider, que vai falar sobre as lajes pré-fabricadas protendidas.
algumas aplicações de desempenho dessas lajes. O professor Leandro Trautwein está aqui também com a gente, e o Felipe Schneider também, que participou da primeira, e aí hoje a gente tem uma sequência daquela primeira apresentação. Então está aí a apresentação feita, professor Bernardo. Obrigado mais uma vez, vamos lá. Eu acho que pode ter sido, Abdala, 72, porque quando o Ibracon fez 20 anos, em 92 foi quando eu nasci, né? Então eu lembro bem. Assim, em 92? Pela data eu estou lembrando. Nasceu em 92? Isso, Eu sou de 2000, então realmente... Vamos lá, então. Então, obrigado aí, Abdala. Vamos de novo para mais uma live aí, Diego, né? Felipe Schneider. Hoje eu vou assumir um pouco mais à frente, porque nós vamos falar um pouco mais de desempenho, mas o Diego aí que fez uma excelente apresentação sobre a parte estrutural aí dos sistemas de laje, Vigota e Tavela, vai nos acompanhando aí, tirando uma série de dúvidas aí dos ouvintes, né? Felipe Lima, se tu puder acompanhar ali o bate-papo, a Jéssica está confirmando que é 72, então é isso aí mesmo. Se tu puder acompanhar, Felipe Lima, o bate-papo e o meu Face lá, as perguntas do Face lá, porque eu não consigo acompanhar assim tudo junto, né? Mas então vamos lá, pessoal. Então vamos iniciando, vamos falar um pouco mais de desempenho das lajes protendidas, né? As pré-fabricadas protendidas, também conhecido como sistema Vigota e Tavela, né? Vocês vão querer Alô? Bom, então, rapidamente, né? Desempenho, a gente tem que falar da norma de desempenho que entra em vigor em 2013, NBR 15575, e dá para se dizer que ela revoluciona o setor da construção civil, né? Até então, nós estávamos acostumados com normas prescritivas, né? Ou seja, normas que vão lá e nos dizem, olha, o cobrimento é 20 milímetros, sei lá, a espessura da porta, da folha da porta é 8 milímetros, ou seja, me dão medidas bem objetivas, me dão informações bem objetivas, eu simplesmente replico isso em projeto e execução. Então, é o que nós chamamos de normas prescritivas. E essa é uma das primeiras normas de desempenho da construção civil. Ela não vai mais nos dizer essas informações, ela vai chegar lá e dizer, eu quero um TRF, um tempo de resistência ao fogo, de 90 minutos. E aí nós que vamos nos virar, eu quero um desempenho acústico de 50 dB. E aí nós que vamos buscar as soluções que atendam esse desempenho, independente de materiais, independente de espessuras, independente de qualquer situação, né? Então, claro que a norma ainda nesse momento, a NBR 15575, é para edificações habitacionais. Então, as industriais, as comerciais, as obras de infraestrutura ficam todas fora da norma de desempenho. Ela é exclusiva hoje para habitacionais, né? Para edificações habitacionais, né? E ali mais ou menos a linha de tempo dela, né? Essa discussão de desempenho no Brasil vem dos anos 70. Né? Mas não foi muito levado a sério e tal. E aí, lá pelos anos 2000, a Caixa Econômica Federal começou a puxar muito essa responsabilidade para si, né? E dizer, não, nós precisamos de uma norma de desempenho para melhorar o setor, para diminuir o número de processos que eu estou levando, a Caixa falando, né? E aí o setor como um todo avançou, comprou a ideia, e ela entra em vigor lá em 2008, a primeira versão, só que ela já entrou em revisão no mesmo dia que ela entrou em vigor, então ela nem chegou realmente a entrar em vigor. E aí a versão definitiva não, que está hoje, entra em vigor em 2013, né? Em fevereiro de 2013, 19 de fevereiro de 2013, com 5 meses de tempo para o setor se adaptar. Então, todos os projetos protocolados nas prefeituras municipais a partir de 19 de julho de 2013 devem atender a norma de desempenho sem choro, né? E continuando até um pouco essa linha de tempo, que nem está ali no slide, agora, o ano passado, ela entrou em revisão novamente,
né? Ainda até finalizar a revisão vale a versão atual, então ela continua válida, a versão de 2013, mas ela está em revisão. Uma série de itens estão sendo revisitados, revisados, discutidos, né? E não sabemos quando que ela vai entrar em vigor a nova versão. Mas já está se comentando, já há um movimento dentro da BNT para que entre parte a parte, ou seja, a parte de acústica já está pronta, entra a parte nova de acústica. A parte de fogo vai ficar pronta só ano que vem? Vai entrar ano que vem. Então, ela não vai mais entrar como um todo, vai entrar por partes. Claro que isso ainda não é oficial e ainda não está definido, mas muito provavelmente vai ser isso. Vamos ter uma nova norma de desempenho aí em 2020 e 2021. Né? E aqui estão as 6 partes da norma. Aí vem grande desafio, principalmente para os fornecedores e projetistas entrarem em consonância com a norma de desempenho. A norma de desempenho se resolve 70%, 80% em projeto. Né? E com quais informações de projeto? Aquelas que vêm de fornecedores. Em obra, eu não consigo fazer desempenho. Em obra, eu só executo o que está no projeto. Eu executo o desempenho que já está previsto. Então, a importância de ter um bom projeto, um projeto completo, um projeto pensado para essa situação. Né? Hoje, aqui, o que nos interessa mais é a parte 3, né? Que é o que entra o sistema horizontal, sistema de piso. A norma mesmo já usa esse conceito, sistema. Ela não vai falar da vigota, da tavela, do contrapiso, do revestimento do teto. Ela vai falar do conjunto. O conjunto que tu me entregar tem que atender a determinados requisitos. Né? E esse é o sistema de piso. O que compõe o sistema de piso? A camada estrutural, nosso caso aqui hoje é o sistema vigota e tavela, mas pode ser uma laje maciça, pode ser uma laje nervurada, pode ser o que quiser. Né? A impermeabilização, que o Abdala já explicou bastante, né? Semana passada. Claro que nem todas essas camadas aqui são obrigatórias, né? Depende da situação, mas o sistema de impermeabilização, a camada estrutural acho que é obrigatória, né, Diego? Mas as demais é vista a cada caso. Isolamento térmico ou acústico, então tem muitas obras aí usando já mantas acústicas, usando isolamentos térmicos, por exemplo, de EPS em coberturas, né? Camada de contrapiso, né? Fala, Diego. Uma dúvida que o pessoal geralmente pergunta para nós, né? É a questão, por exemplo, que a gente comentou dessas camadas aqui, a gente conversa com o pessoal e eles têm a dúvida de, por exemplo, eu vou fazer uma laje de vigotas ou uma laje maciça, por exemplo, e não querem fazer nem contrapiso, querem fazer só polir a face superior e colocar o piso direto sobre a camada estrutural. O que tu me diz sobre a questão acústica desse sistema sem utilizar isolamento térmico acústico nenhum, nem contrapiso? Nós vamos falar um pouco mais para frente dos requisitos, mas, na verdade, volto a dizer, a norma de desempenho não vai dizer se tu tem que botar quais camadas, em quais espessuras, etc. Isso é uma decisão do profissional, do projetista, do construtor. Não quer botar revestimento, uma argamassa de contrapiso, não coloca. Né? Desde que tu atenda o requisito acústico, por exemplo, que é o que tu está comentando. Claro que pelo descritivo do sistema que tu apresenta, vamos assim dizer, a chance de ter algum problema é grande, né? Mas não podemos assim dizer, volta e meia, qualquer palestra de desempenho, alguém levanta e pergunta quantos centímetros eu tenho que botar a laje, então? Justamente a norma vem para acabar com isso, né? Ou seja, com essas decisões prontas. Né? O profissional que tem que buscar a informação, que tem que ensaiar, que tem que conhecer seu sistema. Mas, realmente, uma laje hoje, que a gente chama no osso, né? Sem contrapiso, sem camada de... O isolamento acústico não é necessário em muitos casos, né? Mas, vamos assim dizer, sem um contrapiso, sem nada, realmente essa laje, hoje em dia, vai sofrer para passar no fogo, no acústico, etc. Mas, enfim, temos que ver caso a caso. E aí a camada de fixação e acabamento. Fala, Felipe.
acho que essa imagem da norma também, ela poderia ainda incluir uma camada de forro abaixo da camada estrutural, que é muito comum a gente ver aplicado e acaba ajudando bastante o sistema contra o ruído aéreo. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui é um desenho esquemático da norma, trazendo algumas das camadas. As variações são imensas, né? Vou até fazer uma brincadeira aqui. Se eu quiser tirar, inclusive, a camada estrutural, eu tiro. O problema é meu, né? Ou seja, eu que tenho que garantir os requisitos de desempenho, inclusive a segurança estrutural é um requisito de desempenho. Então, se tirar a camada, que nem se o Diego perguntar, tá, mas se eu tirar, vai passar? Eu acho que não, mas o que eu vou dizer? Né? Vamos estudar o caso a caso. Então, sem dúvida, a camada de revestimento no teto, né, que ficaria abaixo da camada estrutural, até um forro de gesso mais abaixo ainda, são camadas que ajudam em alguns requisitos de desempenho, sem dúvida, sem dúvida. E são usados na prática em muitas obras, né? E quais são os requisitos que a gente está conversando? Segurança estrutural, óbvio, né? Segurança contra incêndio, segurança, uso e operação, estanqueidade, desempenho acústico, durabilidade, funcionalidade, acessibilidade, conforto tático e tal. Isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu estou vendo aqui que o Paulo Pontes está com a mão levantada, é isso? Paulo, quer falar alguma coisa? Escreve no chat lá, é melhor. E hoje nós vamos focar um pouco mais aqui em segurança contra incêndio e desempenho acústico, certo? Foi por engano. Não sei se é o Paulo, que é professor lá, que era professor nosso da Unicinos lá, não sei se é o colega, o Paulo lá, enfim. O Enio entrou, olha aí, o Enio dizendo, muito legal a live. Amanhã todos assistindo o Enio aí na live do Ibracom, professor Enio Pazini Figueiredo, lá de Goiás. Grande profissional, grande pessoa. Então, ou seja, aí a gente vai hoje falar mais de segurança contra incêndio e desempenho acústico, que é o que pega mais em sistemas mais, vamos assim chamar, mais leves, que é o caso da Vigota e Tavela. É um sistema muito, que nem o Diego apresentou na terça, um sistema muito prático, né? O cidadão leva ali uma vigota nas costas, umas tavelinhas, monta uma laje rapidamente, né? E aí vamos ver como que ele se comporta, segurança contra incêndio e desempenho acústico, que é o que mais pega. Então, segurança contra o incêndio, segurança contra o fogo, né? O ensaio de laje é através desse forno aqui, né? Na verdade, a gente tem NBR 15200 que faz a avaliação de segurança contra incêndio no Brasil, de estrutura de concreto, né? A NBR 15200 tem N métodos, tem 6 métodos para avaliar a estrutura. O mais rigoroso, o rigoroso não digo, mais real é o método experimental, que é a gente colocar a laje aqui num forno padrão, normatizado, e tocar fogo e testar. Esse é o ideal, a gente consegue otimizar as lajes, consegue otimizar o sistema e ver exatamente como ela se comportaria numa situação de incêndio. Qual é o problema? Que eu tenho aqui é uma amostra de 16 metros quadrados, ou seja, uma laje grande, é uma laje cara, né? É um ensaio caro, e só tem um forno que atende às condições normativas no Brasil. Na verdade, 2 fornos, né? Um aqui na Unicinos, que a gente, aqui no ITT Performance, que a gente faz prestação de serviço, pesquisa, etc. E um lá em São Carlos, lá do professor Calil, lá, mas eu não sei como é que está a operação daquele forno. Então, vamos assim dizer, voltado para o mercado e tal, fazendo ensaios para o mercado, a gente tem um forno em todo o Brasil. Olha, e na América Latina, 2, né? Tem mais um no Chile. Olha como a infraestrutura nesse sentido é limitada, né? Mas, enfim, a gente faz aqui, a gente simula o carregamento, então aqui a laje com vigota e tavela sendo tampando o forno, né? Ela tampa o forno e a alta temperatura está aqui embaixo, está embaixo da tela, né? Aqui depois ainda tem um sistema de carregamento para simular o carregamento real da laje, né? Mas isso Laura, leva uma de cada vez para não fazer barulho. Mas isso não está aqui na foto, né? E o desempenho acústico. O desempenho acústico são duas grandes áreas dentro do desempenho acústico. O ruído aéreo, né? E o ruído de impacto. O ruído aéreo é aqui. Nós falando como que o vizinho de você, se alguém botou aqui
não botou fone, botou no alto, a televisão, o computador, um carro passando, ou seja, como que o sistema a parede ou a laje separa esse ruído do vizinho, né? Por ondas aéreas, né? E o ruído de impacto é eu bater e esse som ser transmitido pela matéria, né? Ser transmitido até chegar no ouvido do vizinho. O que a gente mais se preocupa numa laje, num sistema de piso, é o ruído de impacto. É a pessoa caminhando de salto, é o pincherzinho com as unhas, aqueles bichinhos lá tinham que ser proibido, né? O Felipe Schneider tem 3 pincher em casa, né? O coitado do vizinho de baixo, né? Fica o vizinho de baixo escutando, aqueles pincherzinhos, né? Salto de mulher, salto de mulher, professor, também é um problema. Salto, eu falei das pessoas, né? Eu não quis especificar salto de mulher, porque sabe como é que é, né? Ou seja, hoje em dia é salto das pessoas, quem quiser usa salto, quem quiser tem pincher, não tem problema nenhum, né? Então, mas é verdade, o salto, né? Que dá aquele toque, que incomoda as pessoas embaixo, né? E como que eu amorteço, reduzo o ruído de impacto, né? Através de amortecimento. Então, eu ter várias camadas, a importância de um contrapiso. Eu ter várias camadas ali, eu acabo amortecendo esse ruído, esse toque-toque, né? Já o ruído aéreo, que é a pessoa falando, é a televisão ligada, etc., esse como que eu isolo? É através de massa. Esse aqui eu preciso de massa. Então, eu aumentar a espessura da laje, eu botar uma capa maior de concreto, vai me ajudar no ruído aéreo. A camada de contrapiso, de novo, vai me ajudar no ruído aéreo, né? Então, são duas áreas diferentes. Teve gente que, com a norma de desempenho, trabalhava com laje maciça de 10, no osso, vamos dizer, e resolveu, no osso que eu digo é sem contrapiso, né? E resolveu, agora com a norma de desempenho, vou aumentar a espessura para 15 centímetros. Ou seja, aumentou 50% o volume da laje, 50% o consumo de materiais, e não aumentou 50% o desempenho acústico, porque o ruído de impacto não se isola com massa, né? Tu tem que ter uma camada de separação e não mais massa. Então, é falta de conceito, por isso que é importante a gente saber o conceito, né? Fala, Felipe. Só agora que tu voltou no assunto das camadas, eu vou aproveitar para fazer a pergunta do Jorge aí no teu Facebook, que não tem tanto a ver com o assunto do desempenho acústico e do fogo que está tratando agora, mas vamos aproveitar. Ele pede se, quando a impermeabilização falha, se todas as camadas superiores são comprometidas no processo de manutenção, se não seria o caso de executar a impermeabilização numa camada mais próxima da parte superior possível. O Abdala apresentou muito bem ali sobre impermeabilização semana passada, né? E é que realmente tem que ver qual o sistema que ele está usando, né? Porque eu também tenho que proteger a camada de impermeabilização. Se eu deixá-la muito acima, o uso normal, né? Ainda mais se tiver trânsito de veículos, etc., pode interferir nessa camada. Então, teoricamente, eu preciso proteger o máximo possível. Quanto mais para baixo ela tiver, melhor. Agora, em termos de durabilidade. Agora, se eu tiver que fazer uma manutenção e impermeabilização, basicamente tem que quebrar o piso para acessar o sistema de impermeabilização. Aí eu vou ter um problema, né? É por isso que muita gente, quando tem um problema de impermeabilização, vai e faz uma nova camada. Claro que não é recomendável, devido ao peso próprio que a estrutura vai adquirindo e tal. Mas esse é o problema da impermeabilização, né? Tu tem que, por um lado, botar o mais protegido possível. Agora, quanto mais protegido possível, pior vai ser a manutenção, sem dúvida. Não sei, Abdala, tu quer complementar alguma coisa, hein? É exatamente isso. Em resumo, é exatamente isso. Exatamente isso. O Matias agora botou a cidade, era para ter posto a cidade há uns 20 minutos atrás, Matias, Canoas, Rio Grande do Sul, mas tudo bem, a gente fala agora também, não tem problema. Né? E aqui é o esquema do ruído aéreo e o ruído de impacto, né? Então, aqui, a moça ali tocando flauta, né? Quem é que toca flauta em casa? Esse teu desenhozinho aqui, Felipe, tá louco. Então, ali, criando ali uma onda, né? E sonora, passa pelo sistema e chega na moça ali que está trabalhando, né? Ou seja, escuta a flauta. Então, por isso que eu digo, como que eu diminuo esse problema? Aumentando a massa dessa parede. E o outro ponto é o impacto. Está aqui, para Abdala, o rapaz de salto, ó, e aí ele bate aqui, ó, e cria um impacto que transmite através da estrutura, né?
Então, como que eu evito isso? Amortecendo, não adianta aumentar muito a massa, né? Então, eu tenho a transmissão direta e a transmissão indireta. A transmissão direta é aquela que passa diretamente através do sistema. E a indireta que vem através da estrutura. A estrutura vibra, mesmo que a gente não perceba isso. Algumas estruturas dá para se perceber, mas não é para se perceber. Mesmo que a gente não perceba, a estrutura está vibrando, emitindo sons, né? Então, o cara está lá em cima, lá, ele faz um ruído, a estrutura está vibrando e transmitindo aqui para mim. E a norma de desempenho não vem para evitar isso. Isso vai continuar. Só que ela vem para dar um parâmetro. Olha, a transmissão máxima é X. Ah, mas eu queria mais. Bom, problema teu. A norma de desempenho vem para dar limites mínimos, né? Fala, Felipe. Não, só um comentário que eu acho pertinente é que é importante salientar que o ruído ele é classificado pela origem dele. Ou seja, o ruído aéreo ele é gerado no ar, o ruído de impacto ele é gerado por impactos feitos na estrutura, né? Só que isso não quer dizer que o ruído aéreo ele não se transmite via a transmissão direta pela estrutura. O slide anterior era do ruído aéreo e o slide que está agora é do ruído de impacto, né? Só para o pessoal não fazer essa confusão de conceitos. Não, e o próprio ruído de impacto ele é gerado pelo impacto, mas depois que ele passou da estrutura, ele vai se transmitir através do aéreo. Ele vira um ruído aéreo. Quando chega no meu ouvido, ele chegou aéreo, né? Ele não chegou de impacto, né? Então, mas perfeito a tua observação, Felipe. Claro que a gente aqui está muito simplificado, né, pessoal? Até a gente fez a enquete lá, se o tema era para ser desempenho e tal, ganhou a tecnologia do concreto nas nossas lives tradicionais, né? Podemos até, no futuro, aí, né, que é umas semanas, fazer algumas específicas de desempenho e aí entrar mais a fundo com esses conceitos aí. Perfeito, Felipe, muito bom. E aqui são os requisitos, né? Hoje, para desempenho de impacto, o requisito mínimo pela norma é 80 decibel. Né? Deci é um prefixo, né? Que nem tem o quilo, que nem tem o mega, né? Mega pascal, é 10 na 6 pascal. Deci é 10 na menos 1, né? E Bel é o nome do cidadão que criou lá, foi homenageado com essa unidade de... Então, não tem plural no nome do cara. Por isso que se fala 80 decibel, né? E não 80 decibéis, que nem muita gente fala. Quem falar 80 decibéis tem que botar no plural todas as unidades. Por exemplo, falar 20 megapascais, né? Ou seja, está errado, né? É 20 megapascal, é 80 decibel, né? Fala, Felipe. Uma coisa que eu acho também é pertinente nesse slide aqui é que no texto do critério do ruído de impacto aí na norma, está escrito que sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas posicionadas em ambientes distintos. Lendo somente isso, dá a impressão que vale para o apartamento todo, né? Só que no item do método de avaliação, que está logo acima nessa tabela na norma, ele descreve que deve ser avaliado somente o dormitório da edificação. Perfeito. Isso aqui é só para dormitório. Então, que nem o Felipe está comentando, 80 decibel é o limite, aqui é quanto passa, né? Então, quanto menos, melhor, né? Então, 80 decibel é o limite, se a gente for para 65 é o desempenho intermediário, se a gente for para 55 aqui, né, Felipe? 55 aqui. É superior, né? Aqui tem um erro aqui de tabela aqui, né? O Felipe estava dormindo aí quando fez a apresentação. As tabelas tudo me passou, né, Bernardo? Ah, fui eu, tá bom. Então, ou seja, mas quanto menos eu vou diminuindo, vai aumentando o desempenho, né? E isso aqui é uma escala logarítmica. Então, assim, eu passar de 50 para 65 não é diminuir 30%, 40%, é muito menos ruído, né? Então, mas voltando, 80 decibel é o mínimo para o dormitório das unidades com uma unidade em cima e outra embaixo. Se eu tiver área de uso coletivo em cima, por exemplo, prédios que tem uma academia, tem um salão de festa na cobertura, para o de baixo aí tem que ser o 55, que seria o desempenho superior do tradicional. Então, aqui 55 é um excelente desempenho. Aí sim, aqui, de novo, não dá para a gente falar em pacotes pré-prontos, né? Mas aqui, muito provavelmente, eu vou ter que entrar com uma manta acústica, eu vou ter que entrar com algum sistema mais robusto. 80 decibel, olha, pessoal,
muita coisa passa em 80 decibel. É um requisito muito alto. A norma de desempenho foi extremamente generosa ao cobrar esse requisito das empresas, né? É muito fácil de atingir 80 decibel. Ainda assim, ainda tem gente que consegue não atingir. O cara tem que se esforçar, né? Mas ainda assim, né? Fala, Felipe. Laurinha. Teu áudio, Felipe, tem que destravar teu áudio. Agora sim. Isso. Foi eu também que te mandei o áudio também agora, vai dizer. Né? Estava me travando o áudio. Eu sei. Tá, o Tomás, direto lá de Quito, ele faz uma pergunta em relação à utilização de concreto poroso para mitigar o ruído de impacto. Né? Acredito que talvez ele esteja se referindo a contrapiso leve, alguma coisa nesse sentido. Ah, tu está me perguntando. O poroso, o concreto poroso, aquilo que a gente comentou, para massa ele é ruim, né? Então eu diminuir a massa é ruim. Então para o ruído aéreo não vai ajudar, né? Por isso que ontem terça-feira a gente estava comentando, né, Diego, quando teve gente lá pensando em usar o EPS, o isopor, né, como desempenho acústico. Não serve. Por quê? Porque é leve, né? Se for leve, não nos ajuda. Agora, para o desempenho de impacto, para o ruído de impacto, o concreto poroso pode ajudar na absorção, principalmente se for uma camada acima do concreto estrutural, né? Pode ser que também seja o concreto poroso como estrutural, mas assim, né? E aqui o que é isso aqui, Felipe? O ruído aéreo. E aqui é o ruído aéreo, né? Dependendo da unidade, né? Dependendo da situação, também eu tenho um requisito de ruído aéreo, né? Para sistemas de laje, o ruído aéreo não é o que a gente mais se preocupa. A gente se preocupa um pouco mais com o ruído de impacto, né? Mas também o ruído aéreo é muito importante, né? Aqui estão os requisitos. Só uma observação: a norma é muito clara dizendo que esse requisito é para unidades de dormitório, né? Para ambiente de dormitório, né? Só que já teve gente aí, principalmente em auditorias para PBQPH, entendendo que a sala também teria que cumprir o requisito porque o cidadão pode dormir na sala. Eu discordo, mas aí é a interpretação de norma, né? Interpretação de norma, né? Que nem o Abdala, a mulher briga com o Abdala, bota ele para dormir na sala, né? Tem que ter desempenho, né? Tudo bem que dormir no colchão, no sofá é pior que sei lá o que. Mas talvez na quarentena agora vai acontecer com mais frequência, né? Vai acontecer. Então me bota no canil do cachorro, que é pior do que na sala. Ele não deixa tu entrar. Né? Certo? E o ruído, Bernardo, então, aéreo, que eu estava comentando, fala. A revisão da norma agora, pelo menos o que a gente pôde acompanhar das reuniões até o momento, o pessoal está inclinado a incluir a sala de estar junto às exigências, né? Provavelmente a sala vai entrar. Aí daqui a pouco vai aparecer um maluco dizendo que tu pode dormir na cozinha, né? Então, sei lá até onde vai a brincadeira, mas muito provavelmente a sala vai entrar. Claro que a gente não gosta de ficar falando muito da revisão da norma, porque tudo pode mudar, né? A norma, enquanto ela não for publicada, não tem nada definitivo. Então a gente fica aqui falando em pode ser que, mas enfim, é verdade. Há uma tendência para que a sala seja incluída nesse requisito, mas não sei. E aqui é o sistema para ensaiar a laje, né? Em laboratório, ou seja, eu tenho uma câmara acústica, eu tenho a laje móvel e eu tenho a parte de cima da câmara acústica. É muito complexo eu fazer esse ensaio em laje, em laboratório, porque eu tenho que ter uma câmara de 2 pavimentos, né? Então, aí de novo, fazendo a nossa propagandinha aqui do ITT Performance, da Unicinos, é o único laboratório no Brasil que consegue fazer esse ensaio. Claro, que tudo isso aí que eu estou dizendo, pessoal, é até onde eu sei, né? Eu conheço alguns laboratórios no Brasil, mas óbvio que não todos. Então, se alguém aí estiver ouvindo e também fizesse ensaio, ou conhecer alguém que faça, nos avisa aí, que a gente sempre quer conhecer. Mas até onde eu sei, é o nosso único laboratório que consegue fazer esse ensaio em laboratório. Aí o que vocês já viram de ensaios que não é o nosso é quem fez em campo. O problema do ensaio do campo é que ele é muito variável, depende o vão, não tem o vão da norma.
depende do vão que o cara está ensaiando, pode mudar o desempenho acústico. Não é só eu ter um sistema X. Se eu levar para uma outra situação, vai ter outro desempenho. Depende, às vezes, a janela tem que estar bem. Aqui vocês estão vendo que a câmara acústica nem tem janela, né? Nos dormitórios normalmente tem janela, né? Então tem que estar muito bem vedado para o ensaio, até as tomadas, as aberturas elétricas, hidráulicas, tem que estar tudo muito bem vedado, né? E a gente sabe que na prática isso não acontece, via de regra. Fala, Abdá. Uma pergunta aqui do Instagram do Rafael. Ele perguntou se tem relação da altura da laje com o vão livre para redução do ruído de impacto? Tem. Eu volto a dizer, aumentar a altura da laje simplesmente para o ruído de impacto não ajuda muito, mas ajuda, né? E o vão, sim, o vão ajuda bastante, né? Quando tem um vão muito grande, a laje pode entrar em ressonância, o Diego pode até explicar melhor aí, e ela vibrar mais e aí passa todo o ruído, né? Então, ou seja, o vão muda muito, né? Só que às vezes também vão menores, o som entra no ambiente e entra em eco, né? Em ressonância, e aí também prejudica. Então não dá nem para dizer assim, vão menor é melhor, vão maior é pior, né? Mas olha, a tendência é que vãos um pouco menores tenham por si só um desempenho um pouco melhor, né? Mas não dá para dizer que isso é uma regra universal, né? Ok. Esse é o sistema que já foi apresentado, então o sistema da laje de 13, né? Lembrando que é laje de 13, uma altura de vigota de 8, né? E mais 5. Tavela, Bernardo. Da vigota. Tavela. Da tabela. A vigota tem sempre a mesma altura. É a tavela que muda a altura. Tá. Qual é a altura da tavela, da vigota? 9, nesse caso. 9, tá. Em todos os casos. Né? Todos os casos 9. E 8, então, a tavela, né? E mais 5 de concreto, 4 em cima da vigota, enfim, ficando uma laje de 13. Né? Aqui está a capa de 5, né? Ficando com uma laje de 13, deu um desempenho de ruído de impacto 93 dB. Ou seja, o limite é 80. Deu 93, deu ruim, deu acima. Então, eu simplesmente usar essa laje, essa vigota com essa configuração de concreto não é uma boa solução, né? Já evidencia a necessidade do contrapiso que tu falou lá. Mostra a necessidade de eu usar alguma coisa a mais, né? Aí aqui, ó, aqui é a mesma laje, agora foi posto somente um rebaixo de gesso embaixo. Já baixou para 86, baixou bastante, mas ainda assim não atendeu a norma. Aí aqui foi posto mais um contrapiso e mais o rebaixo de gesso e mais o piso cerâmico. Já baixou mais ainda. Mais o piso cerâmico, baixou mais ainda. Isso que é importante os fornecedores terem, pessoal. A caracterização do seu desempenho. Nós precisamos ter essas informações para poder projetar, né? Para poder executar em obra, né? E aí, botando aqui um piso laminado, por exemplo, foi para 58 dB, quase chegou no nível superior, né? Então, olha que maravilha, né? Quase chegou no nível superior. Então, de algo que não estava nem atendendo a norma, foi para algo que quase atendeu o nível superior. Então, ou seja, está no nível intermediário. Ó, que coisa fantástica, né? Aí aqui já no nível intermediário, 61 dB, né? A mesma coisa sem o forro de gesso, né? Aqui foi tirado o forro de gesso. Então, o forro de gesso ajuda. 3 dB, eu volto a dizer, é uma escala logarítmica. 3 dB é um monte, né? Mas ainda assim permaneceu no desempenho intermediário, né? Então, mostra que o forro de gesso ajuda, mas não é 100% essencial, né? Aí, aqui, contrapiso. Trocou o piso laminado pelo piso cerâmico. Só trocou o piso laminado pelo cerâmico. Caiu um monte de desempenho, né? Então, mostrando a importância de usar um piso melhor e tal, né? Muita gente usa piso frio, piso cerâmico em casa. Não é bom para o desempenho, não é legal, né? Aqui botando o revestimento de argamassa inferior, 2 centímetros, melhorou bastante, né? Diminuiu 5 dB.
mas ainda assim não atendeu, né? Então, ou seja, aqui eu tenho toda a caracterização acústica do sistema, né? Isso com a pior laje que é, a de 13. Fala, Felipe. Só para salientar, para quem talvez não tenha ficado claro, que a gente não utilizou nenhuma manta acústica nesses ensaios, né? Sim, nenhuma manta acústica. Aqui o Jefferson está perguntando, negativo entre lajes não diminuiria a vibração e, consequentemente, não melhoraria o desempenho acústico um pouco? Ah, está falando da armadura negativa engastando uma laje na outra? Sem dúvida, isso ajuda. Sem dúvida, isso ajuda. Diego, quer complementar alguma coisa aí? É que a laje ganha mais rigidez, né? Então ela tende a vibrar menos, vibrando menos, ela não dissipa tanto esse ruído. Uhum. Perfeito. Fala, Felipe. No teu Facebook, Bernardo, o Fernando Pascoaloto, ele pede se existe algum estudo sobre a diferença entre a laje maciça e a pré-moldada quanto à vibração, né? Então, A pré-moldada está falando essa, Vigota e Tavela? Qual pré-moldada? pois é, não está claro no comentário, acredito que seja essa, né? Só que o comentário foi anterior ao início da tua apresentação dos resultados, então agora ele tem resultados para comparar com a laje maciça. Claro, sem dúvida, sim. A laje maciça também não tem um bom desempenho acústico. A laje maciça, estamos falando de 10, 12 centímetros, né? A maciça é essa, né? Não estou falando de uma de 20, 25, sei lá qual é a maciça que ele está falando. Mas se a gente pegar uma de 10, 12, também vai ter um desempenho ruim. Também vai necessitar de contrapiso, de piso laminado, de uma manta acústica, vai precisar de ajuda, porque não vai ter um bom desempenho a laje maciça por si só, né? Laje maciça sem contrapiso é para terminar no mercado, não é para ter também, né? E aí entrando um pouco no fogo, né? Lembrando, né? O TRF é o tempo de resistência ao fogo, né? Quanto que o material resiste, não ao incêndio real, né? Ao incêndio naquele forno que eu mostrei. O incêndio padronizado segue a curva ISO 834, é uma curva ISO, International Standardization Organization, é uma curva internacional, serve para o mundo inteiro, né? Os Estados Unidos usam outra curva da STM 119, mas é muito parecida com a curva ISO, né? É uma curva extremamente agressiva, nenhum incêndio é dessa magnitude, né? Nem aqueles, por exemplo, né? O Diego pode explicar melhor, aqueles incêndios no presídio, que o pessoal toca fogo nos colchão, bota os rivais no meio do fogo, do incêndio. Nem esse incêndio chega na curva ISO. A curva ISO é um troço absurdo, né? Para quê? Para ser um fogo extremamente agressivo, extremamente pior que a realidade. Então, quando eu digo que o TRF do sistema é 144 minutos, não quer dizer que vai aguentar ali 2h30 no incêndio. Vai aguentar muito mais no incêndio, né? Mas é um ensaio padronizado. E esse TRF tem que ser maior ou igual que o TRRF, 2R, né? Que é o tempo requerido de resistência ao fogo, que aí a norma de desempenho, as normas específicas de incêndio, a IT 08 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, por exemplo, que regulamenta no Brasil inteiro, praticamente, estabelece, em função do uso da edificação e em função da altura, né? Residencial, tal, 30 minutos o TRF. Então, eu tenho que botar um sistema com TRF maior ou igual que os 30 minutos. Então, aqui, para edificação residencial, 2 horas é uma maravilha, tem de tudo, né? Praticamente, né? Então, aqui, que é 120 minutos, né? Famoso 120 minutos. Então, vocês estão vendo que a lajezinha mais simples da empresa, né? Que é a LP13, né? Menos espessa, né? Com a vigota de 8, não, com a tavela de 8, a vigota de 9, uma capa de 5, aproximadamente. Está aqui a tavela de 8, capa de 5, né? Sem revestimento na face inferior, ou seja, sem proteção nenhuma. Lembrando que o fogo vem de baixo para cima, né? A alta temperatura. Então, sem proteção ali embaixo, ela aguentou 144 minutos. Está maravilhoso, né? Não precisamos nos preocupar mais com esse assunto aqui, né? Aqui, resumindo o ruído de impacto, né? Lembrando que 80 aqui
o meu limite, né, da norma de desempenho, né? Todos aqueles sistemas que eu mostrei, muitos ali não passaram, alguns por pouco, outros por muito, né? E alguns outros sistemas com piso incluído, esses foram muito bem, né? Lembrando que aqui no 55 seriam o superior. Felipe, como sugestão, tu tinha que botar as linhas aqui, ó, vermelhas, ó, marcando nível intermediário, superior, mínimo. É que, na realidade, né, esses valores aqui são valores de referência de laboratório para que se possa fazer os cálculos, né, de previsão, estimativa no desempenho da obra, né? Então, às vezes também para não induzir o cliente a entender que o resultado apresentado em laboratório basta replicar o sistema na hora de fazer esse tipo de verificação, as ligações, a vinculação da laje na estrutura, as paredes utilizadas, os volumes, né? Então, não, mas é mais ou menos isso. O valor do laboratório eu replico na obra. Essa é a nossa perspectiva, né? Essa é a nossa expectativa. E aí, aumentando um pouquinho aqui a laje, vamos agora para de 17, aumentando aqui 4 centímetros, né? Aumentando, então, a altura da tabela, né, Diego? Aumentando a altura da tabela, a vigota permanece a mesma, aumenta a tabela aqui 4 centímetros, então a tabela de 8 vai para 12, é isso? Tabela de 12, né? Aí eu boto 5 centímetros de capa e eu vou chegar em 17. Só rapidinho aqui, o Jefferson tem uma dúvida aqui. Uma dúvida grande, é grande mesmo. Gostaria da opinião dos demais. Na especialização que fiz na UFSCar, com o professor Xuxo Carvalho, laje estreliçado, não passam TRF em prédios comerciais. Eu não afirmaria que passa ou não passa. Tem que fazer o ensaio, tem que observar. Eu não posso afirmar isso. Se trabalharmos... Oi. Talvez a questão de... talvez utilizando o método tabular, de fato, ela não passa, né? Ah, bom, perfeito. A NBR 15200, assim como eu comentei, ela tem 5 ou 6 metros, acho que são 5 metros, de verificação frente a altas temperaturas. O primeiro método e mais usado, disparado no Brasil, inclusive por software, o software lá, a avaliação, que se dimensiona pela NBR 6118, né? 6118, ou seja, se dimensiona a temperatura ambiente e se verifica pela 15200 a alta temperatura. Então, a maioria dos softwares comerciais, aí o Diego pode me ajudar, que fazem a verificação, fazem pelo método primeiro da 15200, que é o método tabular. O método tabular é uma tabelona simples, sem vergonha, que serve para todo lugar. Então, é um método com gordura, é um método gordinho, né? Vamos assim dizer. Aí pode ser que realmente não passe, né? E, inclusive, as lajes aqui, essas também, acredito que não passariam pelo método tabular. Aí, por isso que eu posso ir para o método mais incrementado, por exemplo, o método experimental, que é o melhor deles, né? Apesar de ser o mais caro, mas é o melhor deles. Aí eu boto a laje no fogo e vejo quanto que ela realmente me dá, né? Aí aqui passou com folga. Eu não sei a laje estreliçada. Mas só deixa eu terminar a pergunta dele aqui. Se trabalharmos a risca com NBR pilares e vigas, ficam muito mais robustos. Eu estou imaginando trabalhar a risca com NBR, ele está falando com a NBR 15.200 método tabular, né? Até pediria para o Gerson dizer o que ele está falando, se é NBR 15.200 e se é o método tabular. E o elemento que mais sofre é a laje. Discordo, o elemento que mais sofre é o pilar, né? Principalmente em prédios mais altos, né? O Diego pode falar um pouco melhor. Apenas lajes maciças de grande espessura para passar. A laje normalmente não maciça, normalmente não sofre tanto no método, nem no método tabular. Mas enfim, né? Agora talvez lajes estreliçadas, as lajes nervuradas, essas sofrem bastante, né? E aí sim, eu tenho que ter uma laje de grandes nervuras e tal, e aí vão ficar inviáveis economicamente. Por isso que eu tenho que ir para outro método. Por isso que eu tenho que ir para um método melhor. Eu tenho método avançado, eu tenho método até o experimental. Fala, Diego. Uma coisa que tu comentou, que o método, o ensaio é o mais caro de todos, né? Mas uma coisa que eu acho que tem que deixar claro e os projetistas exigirem das empresas, por exemplo, dos fabricantes, é esse laudo, né? É esse ensaio do seu produto. Perfeito. Porque o que a gente sente dificuldade é isso, né? Tem vendedores, eles chegam no escritório, querem vender seu produto e quando a gente pergunta sobre norma de desempenho, muitos nem sabem do que a gente está falando, né? Então, eu acho que os próprios fabricantes deveriam se empenhar um pouco mais nessa questão aí.
Isso que nós temos aqui, não é porque a gente está na live aqui com a Construror, né? Mas isso que nós temos daqui da Construror, e até porque nós estamos na live por isso, é o ideal, né? Nós temos que ter caracterização do sistema. Nem que me diga isso aqui, ó. Nem que me diga isso aqui, ó. Não está passando. Dessa forma aqui não passa, né? Legal, é isso que eu preciso saber, né? Para tomar minha decisão, para ver o que eu vou botar, o que eu não vou botar. Então, eu vou botar uma manta acústica, não vou botar manta acústica. Ou seja, é isso que eu preciso saber, né? Então, perfeito, é isso que nós temos que ter. E o fabricante que não tem isso, esse tem que sair do mercado, olha. Sei lá. Ô, Bernardo, deixa eu trazer umas perguntas aqui do teu Facebook. O Jorge, ele pergunta, então, se a laje ela apresentou um TRF de 144 minutos com carga ou sem carregamento. Foi com carregamento. Com carregamento de 250 quilos por metro quadrado, Felipe? Exatamente. 250. Tem a Sandra aqui perguntando se nós já verificamos... Professora Sandra, de Mato Grosso do Sul, grande Sandra. Isso. Ela pergunta se nós já verificamos trocar a capa cerâmica por EPS. Acho que é a Tavela, provavelmente, né? A gente fez esse primeiro ensaio com a Tavela H8 agora, a laje EP3 de resistência ao fogo, mas está dentro do nosso cronograma um ensaio também com tavelas em EPS, justamente para verificar o comportamento desses dois sistemas, né? A Josi de Lorenzi pergunta se esses testes... Nossa mestranda, Josi, nossa mestranda. Tu tem que apresentar as pessoas, Felipe, tu só... Eu não conheço todos, não conheço todos. Entendi. Bom, a Josi, ela pergunta se esses testes foram feitos com gesso convencional ou acartonado. Acredito que ela se refere aos sistemas com rebate de gesso, né? Com acartonado, não é a pasta de gesso, né? E o Jorge... Com gesso acartonado, né? Isso, gesso acartonado. E o Jorge, ele pergunta o seguinte: e se a construtora, se ela adota um piso laminado e pelo Código de Defesa do Consumidor não está condicionado ao cliente eternamente ficar com o mesmo tipo de piso, que o desempenho não deveria ser isento do revestimento? Não. A construtora tem que garantir o desempenho como entrega o sistema. Eu garanto o desempenho com pisos laminados, vamos imaginar. E pronto. Se no futuro o morador, o usuário, quiser trocar o piso, isso é o que a gente chama de uma reforma. E pela norma de reforma, 16.280, 260, não lembro bem, a norma de reforma é muito clara em dizer que precisa ter um responsável técnico. Então, o usuário vai contratar um engenheiro ou arquiteto para trocar o piso. Ele tem que trocar por um piso que ele quiser, né? A cor que quiser, o jeito que quiser, mas com um desempenho similar. Ele não pode trocar. Similar não, eu diria equivalente, né, Bernardo? Equivalente. Tá, equivalente. É que similar pode ser mais ou menos, né? Equivalente é dali para cima. Tá bom, vou procurar no dicionário depois a diferença similar para equivalente. Aprendi na especialização de patologia, hein, Bernardo? Não, então estou de acordo, Então, ou seja, eu não posso comprometer o desempenho com uma reforma. Né? É que nem eu decidi, por exemplo, pintar meu prédio a fachada de preto. Eu vou comprometer o desempenho térmico. Né? E, mas eu quis pintar de preto. Eu sei, mas tu não pode comprometer o desempenho. Se tu quer pintar de preto, bota primeiro um isolamento térmico. Né? Senão a responsabilidade é do profissional que fez. Por isso que obra de reforma é muito importante. Tem que ter um profissional capacitado. Tá? Então, aqui o desempenho da laje de 17, o desempenho de impacto, 93 dB. Né? Aí, olha lá, com só uma capa de concreto e um rebaixo de gesso, só ali já foi para 77. Já garantiu o desempenho, só com gesso. Né? Cartonado, que nem disse a Josi, o gesso acartonado. Né? Esse aqui. Ó. E se eu ainda botar um contrapiso e um piso cerâmico, vai para 70 dB. Né? 7 dB é um monte, olha a importância do contrapiso. Né? Maravilhoso. Né? Então, aqui está meu limite. Ó. Olha o que a empresa está passando para vocês. Se vocês usar só o sistema no osso, não vai dar. Agora, se botar um forro, se botar um contrapiso, deu. Está resolvida a bronca. Né? Então, estamos diversas variáveis. A execução tem que ser de acordo, né? Aqui falando um pouco do volume, né, para mostrar a importância de fazer ensaio no laboratório, numa câmara padronizada. Aqui, se eu fizer em campo, com diferentes obras, olha aqui, ó,
para diferentes vãos, diferentes volumes de peças, o mesmo sistema construtivo variou o desempenho de 80 dB, foi para 78, foi para 74. Né? Ou seja, foi até melhorando, aumentando o vão, meio que ao contrário do que eu disse, mesmo que aqui esteja vibrando mais. Como eu disse, não é uma regra. Né? Então, para mostrar a importância de eu fazer ensaio numa laje padronizada. Aqui, ó, a mesma coisa, o desempenho aumentou para 83, depois foi para 79, mudando as configurações, mudando simplesmente a espessura da parede, porque quanto mais grossa a parede, teoricamente eu estou engastando mais a laje, só que também eu consigo transmitir melhor o som. Então, só para mostrar que todas essas variações de obra, cada obra é um case, né? Influenciam. Então, ensaio em campo é muito perigoso. Ensaio em campo vale para aquele caso ali. Eu estou com um problema naquele caso ali, eu faço ensaio em campo, agora, uma verificação. Agora, não serve para eu caracterizar o sistema, eu faço um ensaio lá, dá 82 dB, eu digo, meu sistema me dá 82. Não quer dizer. Né? E aqui eu tenho como calcular, né, através de informações do resultado esse que a Construhor, por exemplo, está fornecendo, mais volumes de geometria, uniões, vinculações da estrutura e tal, eu consigo calcular, através de normas internacionais, eu consigo calcular o meu desempenho esperado, né? Facilitando todo o projeto e permitindo projetar. Então, volto a dizer, a importância, pega ali o Diego é um excelente projetista estrutural. E não sei quanto que ele entende de acústica, mas ele não pode mais simplesmente ser um projetista estrutural sem entender de acústica. Ele tem que entender um pouco de acústica. Porque não adianta ele projetar um sistema que não tenha potencial de passar na acústica. E assim como daqui a pouco, se for o caso, ter lá um consultor acústico, não adianta que ele não entenda de estrutura. Ele tem que mais ou menos entender de vãos e tal. Senão, não é projeto. Senão, a gente começa a fazer um vai e vem interminável, né? E o construtor tem que entender e o fornecedor tem que fornecer essas informações. É obrigatório. Então, aqui, novamente, nossos links aqui, nossos Instagrams. Curtam lá, sigam lá o Bernardo Tutiquel, o que vos fala. Também a Construhor, a empresa aí que está todas essas lives, uma série de informações lá no Insta deles. O Construção Civil da Abdala. Não, a Abdala já está chegando passou a Bruna Marquezine essa semana, a Abdala, né? O Matheus Leone, Fenec Brasil, o ITT Performance, o Diego lá, o MDC Projetos, né? Então sigam aí nossos perfis que a gente vai complementando aí com muitos materiais aí ao longo dos próximos dias aí e tal, né? E tal. É isso aí. Perguntas? Fala, Abdala. Está com o microfone desligado, Abdala. Agora liguei. Isso. Só para encerrar aqui no Instagram também, que ele já está mandando aquela mensagem clássica, né? Uhum. De fim de tempo. Mas quero agradecer a todos vocês, em especial ao professor Bernardo mais uma vez. Obrigado pela apresentação. Pessoal, vocês sigam esses links aí, que isso aí enfim, esse conhecimento todo é gratuito para vocês. A única coisa que a gente pede em retorno é que vocês sigam os perfis que trazem conhecimento para vocês. As perguntas que vocês tiverem, manda para mim pelo direct, que eu repasso para o pessoal. Essa live, essa apresentação, mais uma vez, ela ficou gravada, ela vai ter um link dela, quem quiser assistir de novo, quando quiser, com tempo, com pausa, às vezes teve uma dúvida, volta o vídeo. Então, essa é a vantagem de você gravar as aulas, né? A pessoa pode assistir várias vezes os detalhes, as explicações, os debates. Então, é um material extremamente rico, riquíssimo e raro no país. Enfim, fica aí para vocês essa ideia, essa mensagem. Quem quiser o link depois do que foi, tudo que foi falado hoje, inclusive depois do meu encerramento aqui no Instagram, porque a gente fica aqui respondendo perguntas, debatendo mais um pouco, mas vocês vão ver muito mais ainda. Então, é isso. Não perca a oportunidade, gente. Isso aí é uma coisa, vocês têm que agradecer mesmo de ter tantos profissionais com excelente capacidade e qualidade aqui para falar para vocês. Então é isso. Valeu a todos e até a próxima. Amanhã tem mais um, hein, pessoal? Amanhã temos mais 2, Abdala. Tem o do Ibracon às 4. Do Ibracon eu falei. E tem o nosso depois
Às 7h30, né? 7h30, 7h30. 7h30. Amanhã vai ser o Roberto Cristi com concreto de ultra alto desempenho, né? Exato. Ele confirmou às 7h30? Confirmou. Ótimo, ótimo. Ele não disse que não podia, então... 7h30 tá combinado. Só para colocar aqui em relação a esses ensaios aí, que a empresa ela disponibiliza os relatórios técnicos que vocês nos fornecem lá de PT Performance para divulgação pública, né, para os projetistas, construtores, enfim. Teu som poderia estar um pouco melhor, Felipe, também é abafado aí. Tá ruim aqui? Não? Não, dá para entender. Tá. Resumindo, vocês disponibilizam os laudos para quem quiser, é isso? Isso, exatamente. Basta entrar em contato com a empresa que a gente tem esse material para divulgação. Para trabalho de TCC, para dúvida, para curiosidade, concorrente, é só mandar o e-mail que ganha todos os laudos. Exatamente. Abdala, alguma pergunta lá do Instagram ou também depois a gente vê? As que o pessoal fez, a gente acabou respondendo durante a apresentação. Tá. Uma outra pergunta para o Felipe e para o Diego é se a gente fala com vocês pelo MDC Projetos no Instagram ou pela Construrro? Ou tanto faz? Diego. Depende, se vocês precisarem dos materiais da Construrro, o ideal é falar direto com a Construrro. Né? Se precisar de algum auxílio na questão de projetos, aí pode entrar em contato direto no Instagram da MDC Projetos. Tá, eu não estava seguindo, inclusive vou até seguir aqui, porque eu tinha procurado vocês e não tinha encontrado. Agora eu vou encontrar porque já está. Deixa eu seguir vocês aqui. O Abdala seguindo, ele leva junto 48 mil junto. Felipe, mais alguma coisa, hein? Eu estou olhando os comentários aqui no teu Facebook só, não sei se tem alguma pergunta, daqui a pouco ficou de fora. Tu fez a pergunta do Matias antes em relação a pisos de madeira? Não. O Matias Fux coloca aqui, se pisos de madeira não melhoram o desempenho como um todo, na questão acústica, e também ajudam a diminuir o carregamento da laje. Não Piso me recordo de madeira na literatura, piso de madeira. No lugar do piso de concreto, isso? Tu fazer um piso de madeira. No lugar do piso cerâmico ou do laminado. Tipo um assoalho, assim. Parquete. Tipo parquete. Não está claro aqui, mas eu acho que acredito que seja essa dúvida. Se for assim, se ele estiver falando de estrutura em madeira, no lugar do concreto, a estrutura em madeira tem uma excelente resistência ao fogo, né? Porque basicamente tu queima a superfície, carbonata a superfície e protege o miolo, né? Só que o único problema é que a madeira é combustível, ela também alimenta o fogo, né? Esse é o problema principal da estrutura em madeira, mas ela tem uma excelente resistência ao fogo. Se for como piso, como tipo um parquet, né? Também, sem dúvida, o parquet daria um amortecimento fantástico. Se tu botar um parquet ali, como que falava o seu Creyson, seus problemas acabaram-se, né? E, Bernardo, o Michael... Tu não nasceu em 92, Bernardo, porque esse seu Creyson era antes de 92, hein? É antigo o seu Creyson? Capaz, Mas também não, aí também não. E, Bernardo, o Mike Orlandin, engenheiro civil lá de Vale Real, formado na Unicinos também. Opa, abraço aí pro Mike. Ele disse que é muito bom ali assistir a live para aprender com o Bernardo e se divertir com o professor Bernardo também. Tá bom. A Josi, o que ela pergunta aqui? Laje pré-fabricada painel, sabe informar algo sobre a resistência ao fogo? Laje pré-fabricada painel, tem que ver qual é o tipo, né? Tem um sistema que vem um painel com já instalação embutida, etc. e tal. Normalmente estamos falando, até porque tem que transportar, tem que montar, estamos falando de elementos mais delgados, mais leves. Volto a dizer, tem que ensaiar, tem que estudar, tem que ir mais profundamente, porque é difícil eu falar muito, mas assim, sem nem entender qual é a espessura que ela está comentando, tá? É um sistema a ter cuidados. Vou usar esse termo aqui, eu não posso ser definitivo nem para um lado para o outro, mas eu acho que é um sistema a ter cuidados, né? Porque ele tem alguns riscos
e vai nos trazer, por ser um sistema mais leve, provavelmente é um sistema de 10, 12 centímetros de espessura no máximo. Se o cara já está usando o sistema pré-fabricado, eu não sei se ele pretende botar um contrapiso aderido depois, então vai ter que ter algum cuidado, sim. Tem que ensaiar. Tá certo? Então, acho que no teu Facebook aí eram tem uma ali do Iago, tem uma pergunta do Iago que eu olhei rapidamente, agora eu estou voltando aqui, estou olhando. É uma excelente pergunta. Felipe nem viu, né? Tu tá aí, não sei, fazendo não sei o que, né? Já tá tranquilo, né? Né? É verdade, não, aqui essa pergunta é quando eu não tinha entrado na live. Ah, entendi, né? Não viu. Tá, foi depois da do Matias Fux, mas tudo bem. O ensaio em laboratório isenta a responsabilidade da construtora no futuro em uma disputa com o cliente, onde se constataram o ensaio em loco não passou no nível de desempenho. Ou seja, não sei se vocês entenderam a pergunta. Eu fiz o ensaio em laboratório, deu lá 75 dB, passou, maravilhoso. Felipe me comprovou isso, me deu o laudo, eu estou tranquilo. O Diego projetou o sistema, que passou na norma, e eu executei. Chega lá meu cliente, faz o ensaio e dá 85. E agora? Eu estou com problema. O desempenho tem que ser um desempenho real, tem que ser um desempenho chegando na ponta. Mas por que lá eu tinha 75 e agora eu estou com 85? Eu tive um erro de execução, eu tive um erro de... ou a empresa ensaiou uma coisa e na obra me entregou outra. Né? Volta e meia lá no Instituto a gente brinca, né? Tem umas linhas, vem lá uma empresa com um determinado material, aí, pô, fantástico, uma esquadria fantástica. Que linha é essa? É linha ensaio, é só para ensaio, né? Ou seja, depois na obra usa outra coisa, né? Então, claro, estamos falando de maus fornecedores, né? Não é o caso, não podemos achar que é uma regra, né? Mas, enfim, pode ser que o fornecedor entregou algo diferente do que ensaiou, pode ser que ele entregou a mesma coisa, mas eu executei mal na obra, né? Pode ser porque a perda que eu tenho do laboratório para a obra, que é uma perda normal de variação, fica dentro de um limite da nossa incerteza de medição. Então, ou seja, se eu fizer exatamente o que eu fiz em laboratório na obra e bem feito, eu vou passar na norma, né? Eu só não vou passar se eu cometi algum erro. E se eu cometi algum erro, eu, o fornecedor, etc., o construtor, o fornecedor, eu vou ter que responder por isso na justiça, sem dúvida. Então, simplesmente o laudo do fornecedor não me garante. Ele me dá um bom caminho, ele me dá uma bela de uma alavancada, mas ele não me garante licença para matar, né? Não é assim. Certo, pessoal? Mais alguma coisa? Podemos encerrar por aqui? Perfeito. Encerramos as lives da Construror, então. Não sei se vamos ter mais alguma, se não, finalizamos por aí a Construror. Lembrando que amanhã nós temos a nossa tradicional da tecnologia do concreto, né, Abdala? Às 19h30, professor Roberto Cris, com concreto de ultra alto desempenho. Recomendo, muito bom material, muito boa live, vai ser amanhã. Fala, Felipe. Abre o microfone, filho. Tem tempo, tem tempo. Está aprendendo. Guria nova ainda, vai aprender a mexer no microfone até o final do ano. Tá certo. O Marcelo Avela, ele faz uma pergunta que eu achei interessante. Não uma pergunta, mas um comentário. Que ele gostaria de ver uma construtora vendendo apartamento com desempenho superior. Então, como a gente tem um case aí no Rio Grande do Sul... A gente tem um case nacional, né, que é a Ativa Brasil, a obra ali que é o Cronos, né, ali em Novo Hamburgo, e foi toda a obra no nível superior, com fornecedores ensaiados, com atestado aí do ITT Performance. É a única obra, é onde eu sei, é a primeira quase que com certeza, do Brasil que atende todos os requisitos nível superior da norma de desempenho. Claro que estamos falando de uma obra de alto padrão, um custo de apartamento um pouco mais elevado, mas, enfim, já seria esse custo elevado por ser um apartamento grande, numa zona boa, numa localização legal, e ainda assim com um complemento de desempenho. Bem legal empreendimento. Então, Abelão aí, qualquer outro aí que quiser,
manda aí um direct aí. É direct, né, Abdala, que fala? Uma mensagem. Exatamente. Exatamente. Manda aí para mim, para Abdala, para Construror, para o Diego, que a gente bota vocês, quem tiver interesse, em contato lá. O construtor lá, o Eduardo Frappitini, da Ativa Brasil, é um cara super aberto. Ele certamente receberia vocês lá e não teria problema nenhum. Excelente. É isso aí? Muito bem. Finalizamos por hoje, Abdala. Quer encerrar aí? Vamos. Tá, aqui já está certo. O Instagram já... Então tá. Até a próxima, então, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Diego. Professor Diego. Valeu, Bernardo. Valeu, Felipe. Valeu, Felipe. Um abraço. Desculpa as brincadeiras aí, Felipe. Até. Até mais. Professor, só não esquece de parar a gravação. Parar a gravação, né? Porque para não ficar gravando o extra. Já, não, quando eu encerro agora, para automático. Vai dar culpa em mim se não parar, né, Abdala? Obrigado por avisar aí. Não, eu agradeci ao Abdala que ele te avisou que senão a culpa ia ser minha, né? Tamo junto. Eu tô seguindo vocês lá, a gente troca uma ideia por lá também. Tá. Agora deu para entender ele, porque ele abriu o áudio, né? Deu para entender. Tchau. Valeu, tchau. Tchau, um abraço a vocês.